Uma técnica da medicina chinesa está ganhando espaço cada vez mais no Brasil. É a auriculoterapia. Ela é derivada da acupuntura e usa agulhas ou esferas magnéticas aplicadas em pontos específicos da orelha para diagnosticar e tratar diversos problemas físicos, mentais e até emocionais. O procedimento parte do princípio de que a orelha tem pontos que representam cada órgão humano. O psicólogo e acupunturista Ed Carlos Freitas explica que os pontos auriculares podem ser escolhidos de acordo com uma doença específica. Dentro da auriculoterapia, nós temos a nossa base teórica, que é a seguinte: a orelha, quando colocada de cabeça para baixo, ela representa um formato de um feto. Vocês conseguem perceber? Como se fosse um feto. Aqui é a cabeça do feto e vai se contornando. Então, os terapeutas integrativos descobriram essa correspondência, que cada parte da nossa orelha tem uma correspondência com o nosso corpo. Então, veja bem, quando eu identifico, por exemplo, a pessoa está sentindo uma dor na coluna lombar, então eu tenho uma região na orelha que é responsável pela coluna. Então, eu vou colocar um material aqui. Pode ser uma agulha, pode ser um cristal, pode ser uma semente. E este material, se eu posicionar, por exemplo, aqui a semente, ele tem o papel de mandar estímulos para o cérebro, porque o nervo que passa por dentro da orelha se conecta com o cérebro na parte superior. Então a pessoa ela recebe esse estímulo, o cérebro recebe essa informação e manda resposta de alívio para o seu organismo. Dentro da auriculoterapia, nós vamos fazer primeiro a entrevista, para que a pessoa possa relatar sobre as suas queixas, seja ela uma queixa física ou emocional. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode estar sentindo uma dor no corpo, às vezes a pessoa pode estar sentindo uma dor na coluna, uma insônia. Primeira coisa que o terapeuta faz é identificar quais são as queixas que a pessoa tem. Dores agudas e crônicas, enxaqueca, insônia, transtornos emocionais, depressão, compulsão alimentar. Estes são alguns dos transtornos para os quais a auriculoterapia é indicada. De acordo com Ed Carlos, o paciente deve estimular as esferas que são colocadas na orelha para o tratamento. Trabalhar com a auriculoterapia para questões emocionais, como por exemplo ansiedade, depressão, estresse, insônia, falta de concentração. Tudo isso nós conseguimos ter bons resultados na auriculoterapia. E este resultado, é importante ressaltar, que é um resultado imediato. Muitas pessoas perguntam assim, quantas sessões que eu preciso para ter um resultado? E o resultado é já na primeira sessão. Às vezes até mesmo nos primeiros minutos as pessoas já conseguem ter um benefício, principalmente quando é ansiedade e insônia. Na parte física, nós temos alterações como, por exemplo, dor muscular, dor na coluna, dores na perna, dor de cabeça, enxaqueca, várias alterações fisiológicas nós conseguimos tratar com a auriculoterapia. Na verdade, são mais de 200 tipos de alterações que nós conseguimos fazer esse tratamento. Um dos principais benefícios que nós vemos imediatamente é o relaxamento. Quando o terapeuta ele aplica a técnica, você já consegue ver a pessoa mais relaxada. Às vezes as pessoas até começam a sentir uma sensação como se ela tivesse com sono, uma certa sonolência, um relaxamento. É o primeiro ponto que a gente consegue ter de benefício. A gente consegue ter depois, de acordo com cada queixa, o benefício de acordo com o que ela traz. Por exemplo, a pessoa está sentindo dor, a gente consegue aliviar a dor da pessoa em até 5 minutos com a auriculoterapia. A pessoa ela vai para casa com os pontinhos. Então eu acrescentei aqui 7 pontos, por exemplo. A dona Maria ela vai para casa, ela vai pressionar esses pontinhos 3 vezes ao dia, certo? Então 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde ou à noite, durante 1 minuto ela vai apertar os pontos. Então, por exemplo, o indivíduo sentiu uma certa ansiedade ou passou por um momento de estresse, ele pode apertar os pontinhos lá na casa dele, que ele vai sentir essa sensação de melhora e de relaxamento. Lívia Soares faz tratamento de auriculoterapia há 1 ano para tratar de ansiedade. Ela garante que sentiu melhora não só com a ansiedade e estresse, mas também com a dor lombar. Eu procurei a Aurico porque eu estava com alguns problemas de ansiedade, estava bem descontrolada, bem desregulada, o estresse estava muito alterado
E o Ed veio me trazendo esse novo protocolo que eu não conhecia. A partir do primeiro momento que eu tive o contato, que eu fiz a aplicação, eu gostei muito do resultado. Que desde o primeiro momento que você coloca, no outro dia você já sente melhoras, já sente um relaxamento, a questão da minha ansiedade. Com o tempo, né? Porque eu fiz várias sessões, já tem um tempinho que eu já sou paciente do Ed, com esse período de tempo eu senti uma melhora muito grande na minha ansiedade. No meu período de prova, nos meus períodos assim, que a gente passa por aquele estresse, aquele tá muito ansioso, tem alguma coisa assim que está me causando ansiedade, eu consigo controlar mais. E eu senti que foi a aurico porque nesse período de tempo eu só estava tratando com auriculoterapia. Devido aos estágios, né, e o meu trabalho também, eu fico muito em pé. E isso causa muitas dores, às vezes eu fico com muita dor lombar. E na minha primeira entrevista o Ed me perguntou, eu nem sabia nem o que fazia, e quando a gente fez eu senti uma melhora muito grande. Realmente faz muita diferença. De acordo com Ed Carlos, qualquer pessoa pode fazer auriculoterapia, até mesmo as crianças. As contraindicações são poucas. A auriculoterapia, ela tem poucas contraindicações, tá? Uma das contraindicações, nós não fazemos em pessoas grávidas, né? Nós não fazemos na gravidez por causa da reflexologia. Nós não fazemos, às vezes, se o indivíduo estiver muito debilitado, por exemplo, um indivíduo com 90 anos de idade, que está acamado, porque dentro da auriculoterapia nós trabalhamos com a ideia da energia vital. Certo? Então, se o paciente estiver muito debilitado, a gente precisa ou fazer com muito cuidado, colocar poucos pontos, ou dependendo da avaliação do profissional, a gente é preferível não fazer esse indivíduo. Mas fora isso, a gente pode fazer até mesmo em bebê, a gente pode fazer crianças de todas as idades, a gente pode fazer em adulto, idoso, tá? A gente só precisa fazer a avaliação sobre o estado do paciente.